O Velho Oeste é um período famoso na história americana por muitos motivos. Trilhas de carroças, prospecção de ouro, cidades fantasmas e conflitos constantes são todos símbolos puros da vida na fronteira oeste. No entanto, os mais representativos desse período são os fora da lei e os inúmeros criminosos que assolam a fronteira oeste com violência e calamidade a cada momento. Na maior parte do tempo, nenhuma carroça, caravana, trem ou cavaleiro estava seguro nas terras abertas e indomadas do oeste americano, muitas vezes devido ao alto risco de encontrar ladrões de gado, bandidos e outros fora da lei astutos reivindicando sua fama, ou melhor, infâmia, nas vistas da fronteira. Uma boa parte das histórias sobre desesperados e criminosos do Velho Oeste se concentra na profissão dominada por homens de ser um fora da lei. Apesar de condizente com a cultura e estilo de vida dos papéis de gênero no século XIX, isso não significa que não havia mulheres astutas do Oeste se destacando na terra dos fora da lei. Em um esforço para mergulhar mais profundamente nas vidas de criminosas e nas origens de seus delitos, aqui está o próximo vídeo de uma série detalhando mulheres infames do Velho Oeste, que atuaram como fora da lei no auge da escória e vilania na fronteira ocidental. Apresentando Belle Starr, mais conhecida como a Rainha dos Bandidos. As origens do legado de Belle Starr remontam a alguns anos antes de seu nascimento. Seu pai era o juiz John Shirley, da bem-sucedida família Shirley, originária da Virgínia. Ele também era a ovelha negra do clã, sem futuro reservado na velha dominação. Então, o juiz Shirley empacotou seus pertences e se mudou para o oeste, Indiana. Durante sua jornada maligna, ele se casou e divorciou 2 vezes antes de decidir novamente que o estado de Hoosier não era o lugar para ele, mudando-se outra vez. Antes de partir, no entanto, o juiz Shirley conheceu sua terceira e última esposa, Elizabeth Pennington Hatfield. Na época, Eliza, como a chamavam, vinha de uma família complicada, pois os Hatfields logo entrariam em uma violenta disputa de 3 décadas com sua família rival, os McCoys. Antes do derramamento de sangue, Eliza se casou com John Shirley, e o casal partiu para o Missouri em 1839, onde poderiam realizar seus sonhos de estabelecer sua própria fazenda. No Missouri, o casal Shirley comprou um pequeno lote de terra perto do atual condado de Jasper. Lá, eles criavam porcos, cavalos e outros animais e cultivavam muito trigo e milho. Em 1842, eles tiveram seu primeiro filho, um menino chamado John Anti-Meridian Bud Shirley. Com o sucesso crescente da fazenda, Bud e os Shirleys decidiram aumentar a família, recebendo um segundo filho em 5 de fevereiro de 1848. Desta vez, Judge e Eliza Shirley tiveram uma filha, a quem eles chamaram de Mira Maybelle Shirley. Alguns anos depois, em 1850, nasceu o terceiro filho, Edwin Shirley, e logo o casal se tornou uma família de 5 pessoas. Em 1856, o patriarca Shirley decidiu que o melhor já havia chegado em termos de sua fazenda familiar. Em vez disso, ele voltou sua atenção para Carthage, outra cidade no condado de Jasper, Missouri. Lá, ele mudou sua família e rapidamente transformou um quarteirão inteiro em alguns empreendimentos familiares. Seja uma oficina de ferreiro, ou um estábulo, ou uma taverna inteira ao lado de uma estalagem, os Shirleys rapidamente deixaram sua marca em Carthage e se tornaram líderes altamente respeitados da comunidade. A sede do condado de Jasper County estava bem cuidada. Assim como a filha do meio do clã Shirley, a já mencionada Mira Maybelle, que era conhecida por Belle. Com a nova fortuna trazida por John e Eliza Shirley, Belle pôde desfrutar do lado mais refinado da educação. Ela foi matriculada na Carthage Female Academy, financiada pela família Shirley, aprendendo latim e grego, além dos estudos elementares habituais. Belle também aprendeu a tocar piano e ler música clássica, um privilégio que muitos colegas não tinham. Quando Belle não estava lendo ou estudando aritmética, ela explorava o ar livre com seu irmão mais velho.
Bud, sendo 6 anos mais velho, era um crescente amante do ar livre e não resistia em ensinar sua irmãzinha a atirar tanto com uma pistola quanto com um rifle. Após Belly dominar o manuseio de armas, Bud a levou aos estábulos de cavalos, animais com os quais ela cresceu por toda a sua vida. Não demorou muito para que ela se tornasse uma exímia amazona e uma exímia atiradora, tudo se unindo justamente quando uma guerra civil desgastava as costuras do Missouri. Enquanto o Missouri estava cheio de tropas da União tentando persuadir os missourianos neutros a se juntarem à luta contra a Confederação, os simpatizantes do Sul se uniram para contra-atacar. Esses esforços levaram à formação de Bushwhackers, forças guerrilheiras compostas por vigilantes obstinados em frustrar o domínio da União no Missouri por quaisquer meios possíveis, incluindo a violência. Bud Shirley foi um desses Bushwhackers, liderando um grupo menor de rebeldes por todo o Missouri. Como ele demonstrou uma crescente paixão pela Confederação e uma habilidade inquestionável de passar despercebido, ele foi recrutado como um batedor para os Raiders de Quantrill. Esta banda específica de guerrilheiros saqueadores era liderada por William Clark Quantrill e servia como terreno fértil para a emergente gangue de James Younger, do folclore do Velho Oeste. Na verdade, a história conta que a própria Belle Shirley, de 15 anos, estava em comunicação com alguns dos primeiros membros dos Raiders de Quantrill. Disse que ela era amiga de infância do também missouriano Cole Younger, da gangue mencionada, e admirava tanto ele quanto seu irmão Bud, enquanto eles percorriam o campo, saqueando postos da União, acampando na fazenda Shirley quando a situação esquentava. Outros rumores sugerem que Belle espionava para os Raiders. No entanto, essas alegações são infundadas e são mais um produto da crescente lenda da jovem pistoleira. As emboscadas do clã chegaram a um fim abrupto quando, no verão de 1863, Bud e um colega batedor foram surpreendidos por tropas federais enquanto jantavam com simpatizantes confederados. Na tentativa de fuga, ele foi alvejado e morto, abrindo um buraco bem no coração da família Shirley. Para piorar a situação, emboscadores pró-confederados chegaram em Carthage, Missouri, em setembro de 1864, um ano após o primeiro incidente. Eles incendiaram quase toda a cidade. O incêndio destruiu todos os negócios antes lucrativos de John Shirley, e mesmo com o apoio da família aos guerrilheiros, eles perderam tudo. Consequentemente, John e Eliza Shirley foram obrigados a deixar as terras devastadas pela guerra no condado de Jasper, Missouri, e rumar para o oeste. A família colocou os pertences restantes da casa em 2 vagões Conestoga e circulou Dallas, Texas no mapa. Belly, já em idade avançada, ajudou a guiar a família para o oeste, dirigindo ela mesma um dos vagões. Depois de meses viajando, os Shirleys se estabeleceram em Siena, Texas, buscando retomar a normalidade. Nesse ponto, John Shirley, preocupado com a inclinação de sua filha mais velha para problemas, tentou colocá-la no caminho certo, matriculando-a em outra escola. Nas palavras dele, ele queria que Belly se tornasse uma dama adequada, mas quando ela tinha 16 anos, o destino da rainha dos bandidos já havia sido decidido. Assim que Belly conquistou sua independência no estado da Estrela Solitária, a primeira coisa que ela fez foi se casar com um antigo conhecido chamado Jim Reed. Reed e Belle se conheceram em Missouri, durante um esconderijo da gangue James Younger na fazenda Shirley. A família Reed deixou Carthage quase ao mesmo tempo que os Shirleys, estabelecendo-se perto, no condado de Collin, Texas. Reed, que havia estado cavalgando ao lado de Cole e Jim Younger por um tempo, juntou-se ao resto de seus irmãos rumo ao oeste pouco tempo depois. Belle e Jim Reed se casaram em 1º de novembro de 1866, após um breve encontro. Eles decidiram se estabelecer na mais recente versão da fazenda da família Shirley, com Jim ajudando seu sogro. Anos depois, os Reeds receberam uma menina em setembro de 1868. Eles nomearam sua filha de Rosie Lee Reed e a chamaram de Pearl.
Antes do parto, Jim e Belle aventuraram-se novamente para o leste, retornando ao Missouri, onde a mãe de Jim havia ficado durante a guerra. Foi de volta ao Missouri que Jim retomou sua vida de crime. Ele não se livrava da adrenalina e fascínio dos dias com Jesse James e companhia. Em certo ponto, ele viajou para o Arkansas e retornou como um homem procurado por assassinato. Belle sabia que essa não era a maneira de criar sua filha, e o trio fugiu para a Califórnia. O período dos Reeds na costa do Pacífico foi curto, mas produtivo. Em fevereiro de 1871, Belle deu à luz ao segundo filho dela e de Jim, desta vez um menino que eles chamaram de James Edwin. Não demorou muito para a pequena família de vagabundos traçar um curso para um novo destino, o que parecia ser a 100ª vez. Belle queria voltar à fazenda da família Shirley e Jim, sem muita escolha, acatou o desejo da esposa. De volta ao Texas, no entanto, Jim não estava tão pronto para se estabelecer quanto levou Belle a acreditar. Ele se envolveu não tão discretamente com uma variedade de gangues do leste do Texas, zombando da ideia de se tornar um fazendeiro em tempo integral. Não foi até ele conhecer Tom Starr e o clã Starr que os problemas realmente começaram a surgir. Tom Starr e companhia eram uma pequena família de Cherokees, abandonados, vivendo em território indígena. Eles eram infames por serem ladrões de cavalos e gado, além de contrabandear uísque e moonshine por todo o atual Oklahoma e pelo sudoeste. Após serem expulsos pela maior tribo Cherokee, eles se estabeleceram próximo a Dallas. Foi aqui que Jim Reed entrou em cena. Ele lentamente, mas com certeza, passou menos tempo em casa com Belle, Pearl e Ed, optando por cavalgar ao lado do clã Starr. Quando não estava lidando com o gado, ele estava bebendo com membros locais da gangue James Younger, que frequentavam entre Texas e Missouri. Em 1874, as façanhas criminosas de Jim envolveram a própria Belle, pois um mandado de prisão foi emitido em seu nome em abril. Apesar de Belle ter abrigado vários fugitivos nos últimos 15 anos entre o rancho da família Shirley e sua casa, ela certamente não havia roubado uma diligência até então, como as autoridades acusavam ela e seu marido. No final, o casal Reed driblou a lei mais uma vez, mas para Jim seria a gota d'água. Após tentativa de se restabelecer em Paris, Texas, Reed foi morto em agosto de 1874. Nos próximos 5 anos, Belle aproveitou ao máximo sua vida criando filhos pequenos no oeste, tirando um tempo de seus dias abrigando fugitivos com Jim. Durante esse período, ela se preparava para eventuais problemas, aprimorando suas habilidades de tiro e doma de cavalos caso a vida de crime retornasse. Uma das imagens mais icônicas da anteriormente Myra Mabel Shirley era dela vestida toda de veludo preto, com cintos de cartucho presos aos quadris e 2 pistolas sempre nos coldres, uma de cada lado. Ela era notória por andar de lado nas celas e ostentar seu chapéu emplumado, um disfarce adequado para uma mulher enigmática. Eventualmente, a misteriosa composição de Belle atraiu a atenção de outro membro do Starr Clan, desta vez, outro homem Cherokee, chamado Sam. Sam, como o resto da família, vivia em território indígena e era um especialista em roubo de gado. Em 1880, o casal se casou e Sam rapidamente mostrou a Belle como organizar e engendrar grandes empreendimentos criminosos. Eles iniciaram contrabandeando moonshine e depois passaram a roubar gado e cavalos. Todo o trabalho que seu ex-marido, Jim Reed, poderia fazer, mas não envolvê-la. Agora isso, Belle assumiu o comando do show. A estrela transformada rapidamente deixou sua marca na Índia e além. Após dominar a arte do roubo, ela se tornou uma mestre da trapaça, persuadindo o policial a liberar seus cúmplices sem que passassem uma noite na cadeia. Ela sabia subornar as autoridades e nunca recuava de um suborno ou aposta. Em 1883, Sam e Belle Starr cavalgaram pelo leste do Texas e adentraram os Ozarks, deixando sua marca onde julgavam apropriado. Claro, depois de marchar para Arkansas e morder mais do que podiam mastigar por meio de roubo de cavalos, o lendário policial Bass Reeves estava em seu encalço.
Ele prendeu com sucesso o casal antes de levá-los para Fort Smith, onde o infame juiz da forca, juiz Isaac Parker, os aguardava. Embora Parker não tenha deixado-os fora da lei impunes, eles foram condenados a apenas 9 meses de prisão. Belle foi enviada para a Casa de Correções de Detroit, em Michigan, onde relatos conflitantes foram feitos sobre seu período no local. Alguns dizem que ela era a detenta modelo, tornando-se amiga da matrona da prisão, enquanto outros afirmam que causava alvoroço e desrespeitava prisioneiros e guardas. De qualquer forma, seu marido passou por algo bem pior. Sam se recusou a se comportar durante o encarceramento e, portanto, foi punido com trabalho manual intenso. Em 1884, o casal Starr foi libertado e não perdeu tempo voltando para suas explorações criminosas, e ao longo de 2 anos, conseguiram evitar a lei por todos os meios necessários. Belle só reencontrou a tragédia em 1886. Em 17 de dezembro daquele ano, Belle estava ausente enquanto Sam tentava resolver um conflito com um de seus primos, um policial chamado Frank West. A dupla de incendiários não conseguia se entender. O desgosto mútuo se transformou em um tiroteio. No final, ambos os homens sofreram ferimentos fatais e faleceram no mesmo dia. Belle estava devastada. Ela encontrou um homem que a tratava como igual, revelando a lucratividade do crime de alto nível. Sam fazia Julia feliz, e o casamento deles ia além de lidar com gado ou contrabandear aguardente. Nos 2 anos seguintes, Belle Starr se empenhou para manter seu título de Rainha dos Bandidos. Com os filhos crescidos e o ninho vazio, veio a fofoca sobre qual desesperado de baixa vida ela se uniria em seguida. Rumores de uma vida escandalosa preenchiam as cidades por onde ela passava. Alguns acreditavam que ela havia iniciado um relacionamento com o ladrão Jim French, enquanto outros viam a infame foto dela ao lado do fora-da-lei Blue Duck como sinal de um envolvimento cada vez mais profundo. No final, Belle se casou novamente pela 3ª vez com um parente distante de seu ex-marido, um homem chamado Jim July. A lenda diz que ela tinha 15 anos a mais que July, ignorando a vergonha de qualquer diferença de idade, o que era muito mais comum naquela época. Após o casamento, o fora-da-lei pouco conhecido adotou o nome de sua esposa, tornando-se Jim July Starr. O casal tentou voltar aos dias de glória de Belle como ladra de cavalos e contrabandista mestre, mas a essa altura, a vida na fronteira simplesmente não era a mesma para a rainha dos bandidos. Por mais aventureira e emocionante que parecesse a vida de Belle Starr, no final, ela terminaria sob circunstâncias trágicas e misteriosas. Em 3 de fevereiro de 1889, Belle foi emboscada por um ou mais agressores anônimos ao voltar para casa da residência de seu vizinho. Ela foi atingida por uma espingarda, primeiro nas costas e ombro, e um tiro no rosto e pescoço depois que ela caiu de seu cavalo. Quem quer que tenha matado Belle Starr atirou nela 2 vezes, uma para derrubá-la e 2 para confirmar sua morte. O mito diz que o último tiro fatal foi dado com sua própria espingarda de cano duplo. No entanto, esse boato não foi comprovado. O que não pode ser negado é que a morte de Belle Starr causou muita controvérsia, tanto imediatamente após seu assassinato quanto nos anos que se seguiram. Uma história contrária veio de ninguém menos que o famoso xerife e cowboy, Frank Pistol Pete Eaton. Pistol Pete afirmou que na noite de 3 de fevereiro, Belle estava dançando, já que faltavam apenas 2 dias para seu 41º aniversário. No final da noite, ela se juntou a Pistol Pete para sua última dança, de acordo com o próprio homem. Mas antes que ela pudesse sair para a noite, outro homem chamado Edgar Jaw Watson a confrontou para uma dança. Watson aparentemente era um meeiro trabalhando nas terras de Belle, além de ser um bêbado. Na noite de 3 de fevereiro, Watson, severamente intoxicado, se aproximou da rainha dos bandidos. Como disse Pistol Pete, Bella recusou as investidas de Watson e saiu normalmente. Porém, a caminho de casa, ela parou para seu cavalo beber de um riacho,
quando Watson se aproximou sorrateiramente e atirou nela por raiva. Pistol Pete concluiu que Watson foi condenado por seu assassinato e enforcado dias depois, mas isso não é comprovado. Embora a história de Pistol Pete esteja repleta de drama e tragédia, também lhe falta muita lógica. Belle Starr era uma pistoleira altamente inteligente e criminosa experiente. Ela olhava por cima do ombro desde a adolescência. É difícil imaginar que alguém em um estado de embriaguez como Watson seria capaz de segui-la e emboscá-la sem ser ouvido. Watson pode ter conseguido se recuperar um pouco antes de correr atrás da fora da lei, mas ainda parece uma explicação frágil. Há outras alegações de que Watson era de fato o assassino, mas não pelos motivos dados por Pistol Pete. Alguns acreditam que Watson queria Belle morta devido ao seu conhecimento sobre seu passado como assassino foragido da Flórida. Aparentemente, ele estava tão paranoico que ela o entregaria, que a matou para mantê-la em silêncio. O fato é que Edgar Watson foi morto em 1910 por forças não relacionadas ao assassinato de Belle Starr. Ele pode ter sido julgado e absolvido, mas nunca houve condenação por sua morte, e o caso ficou sem solução até o século XX. Outras teorias sugerem que Belle foi assassinada por seu último marido, Jim July Starr, que buscava assumir o controle de seus bens. Há até aqueles que acreditam que Belle foi vítima de matricídio e foi morta por seu filho. Rumores diziam que Belle abusou de Ed por seu maltratamento do cavalo da família, mas ele nunca admitiu isso antes de ser baleado em um salão de Claremore, Oklahoma, em 1896, com apenas 25 anos. Uma coisa é certa. O folclore da lenda de Belle Starr foi extremamente exagerado no ano em que ela morreu. Um editor do National Police Gazette, chamado Richard K. Fox, escreveu um romance de ficção intitulado Belle Starr, a Rainha Bandida, ou A Jesse James Feminina, em 1889. O romance se tornou tão popular que acabou sendo considerado mais como um relato histórico da vida de Bella do que como uma invenção. Claro, era baseado em relatos orais das façanhas de Belle por policiais e criminosos capturados, mas algumas das ações mais perigosas e emocionantes de sua vida eram principalmente exageros para o bem da narrativa. No entanto, Belle Starr permanece uma figura lendária do Velho Oeste. Poucas mulheres poderiam almejar o estilo de vida emocionante que ela criou para si desde jovem. Ela aprendeu com os ladrões mais sórdidos, começando com Cole Younger e a gangue de James Younger, e sobreviveu o máximo que pôde, fazendo o que fazia de melhor. Afinal, ela era a rainha dos bandidos e uma das foras da lei mais infames, seja mulher ou não, da fronteira ocidental.